Olá pessoal, vamos fazer aqui uma breve apresentação sobre como usar a FFT para fazer análise espectral de sinais, apresentando os detalhes e também um exemplo usando o Scilab para interpretar os valores e os pontos onde as frequências são mapeadas, considerando a FFT para ser usada como uma análise espectral. Tem vários detalhes, inclusive falaremos sobre o janelamento que torna o espalhamento, devido ao janelamento retangular menor, ou seja, melhora a representação espectral dos nossos sinais no domínio da frequência. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma breve apresentação de como utilizar a FFT para fazer análise espectral de uma sequência de amostras. Tipicamente, o que nós gostaríamos de fazer é obter a transformada de Fourier do sinal de entrada x de n, do qual temos amostras. Contudo, na prática, o que nós vamos fazer é utilizar a DFT. Por quê? Porque nós não temos uma descrição analítica de x de n. Então, tipicamente, o que se faz é o seguinte: você assume uma versão periódica de x de n, escolhendo um período inteiro, por exemplo, sei lá, 128.024, onde nós vamos repetir o sinal, as amostras que nós temos disponíveis a cada n termos. Então geramos um sinal periódico e a partir desse sinal periódico o que nós calculamos é a série de Fourier. Então o objetivo aqui é um pouco diferente, porque nós vamos interpretar a série de Fourier do sinal periódico associado ao x de n, enquanto o que nós gostaríamos de fazer era encontrar o espectro de x de n diretamente. Não é possível na prática, porque nós não temos uma descrição analítica e computacionalmente seria muito complicado. Então, o que nós temos então? Nós sabemos pelos slides e materiais e vídeos apresentados que a DFT de n pontos do sinal x de n está associada à série de Fourier por esta relação. Nós temos aqui uma constante n, que é o período que nós escolhemos, em relação a DFT, ok? Então, em vez de calcularmos a DFT, nós vamos calcular a FFT. A FFT calcula de forma exponencialmente mais rápida a DFT de n pontos, onde n deve ser agora um número que é potência de 2, ok? Esse é o típico. E observe que a escolha de n vai afetar muito o resultado. Por quê? Porque nós estamos aqui forçando, nós estamos vendo o espectro do sinal periódico associado, enquanto que nós queríamos ver, na verdade, o espectro de x de n. Então, à medida que o n vai aumentando, mais o x de n se aproxima do sinal periódico associado. Então, tipicamente, nós temos que escolher um n que, digamos, seja melhor, se aproxime, aproxime o x de n do z de n, por conta desta relação que nós criamos aqui. Então, no lugar de calcular a transformada de Fourier de x de n, o que nós calculamos, na verdade, é a série de Fourier, que na verdade é a DFT implementada via FFT. Este que é o procedimento típico para analisar uma sequência de amostras disponíveis na entrada do nosso sistema. Então, nesse momento é importante interpretar o que nós obtemos realmente. Então, nós estamos calculando a DFT de n pontos através da FFT. Então, a FFT que é calculada de forma eficiente a DFT de n pontos, que está associado à série de Fourier do sinal periódico associado. Então, a série de Fourier do sinal associado está relacionada com os coeficientes da DFT de comprimento n. Então, vamos ver o que significa o k neste caso. Para k igual a zero, nós estamos associados à frequência zero. Para k igual a n sobre 2, isso representa para nós a frequência π. E para k igual a n, isso representa a frequência 2π. Da mesma forma que a amplitude que nós obtemos da DFT, quando é um valor n, nós estamos associando a amplitude 2π. Quando é n sobre 2, estamos associando a amplitude π. N sobre 8, por exemplo, estaríamos associando a amplitude π sobre 4. Então vamos fazer um exemplo aqui para entender como nós interpretamos a FFT. Por exemplo, um sinal x de n cosseno π sobre 4n
E se pegarmos um segmento, uma janela de 1024 pontos, observe que nós estamos janelando esse sinal aqui que idealmente teria comprimento infinito. Então, ao janelar, nós estamos o quê? Multiplicando esse sinal pela janela retangular. Então, eu calculo a FFT do módulo, né, deste cara, aliás, o módulo da DFT, vamos consertar isso. Eu calculo o módulo da DFT, da FFT nesse caso, usando o algoritmo rápido. E o que eu observo nos gráficos é isso aqui, ó. Como eu estou usando π sobre 4 está associado a n sobre 8. N nesse caso é 1024, então eu vou parar com o meu primeiro impulso em 128, certo? Seria equivalente a π sobre 4 na frequência. Enquanto que a amplitude, que idealmente para um cosseno seria π, π está associado a n sobre 2. Então, n é 1024 por 2 é 512. Então, eu vou observar 512 nesse ponto aqui. Da mesma forma que esse ponto aqui seria 2π menos π sobre 4, que equivale a 896. Então, é isso que eu observo na transformada rápida de Fourier. Ok? E como nós temos aqui este janelamento, que é o fato de eu ter usado 1024 amostras desse cosseno, que idealmente teria comprimento infinito, nós observamos o efeito do janelamento. O que seria isso? O espectro que eu observo não é o espectro do cosseno, mas sim o espectro do cosseno convoluído com a transformada de Fourier da janela retangular, nesse caso, que é uma função sinc. Então, eu observo, na verdade, sincs, né? Talvez uns mais discretos, outros mais espalhados, mas nós observamos sincs na FFT. Então, observe aqui que nós estamos associando a amplitude e os valores de K, né, que são apresentados no cálculo da FFT, com as frequências, e com isso eu consigo analisar e interpretar. Vamos ver aqui como é que isso é feito no Scilab. Então, vamos ver aqui um exemplo no Scilab. Inicialmente, eu gero um sinal com comprimento de 1024 e nesse exemplo eu vou usar a frequência para o cosseno de π sobre 13. Então eu terei aqui 1024 amostras de um cosseno que tem frequência angular π sobre 3. Gerei o x, agora eu vou gerar o janelamento com uma outra janela, certo? Para eu ter o x janelado, vamos ver o efeito, e vou também calcular diretamente sem janelamento. Então, vou inicialmente calcular a transformada de Fourier da entrada sem ter usado o janelamento melhor, que nesse caso anterior foi a janela de Hamming, e aqui eu vou calcular o sinal, a transformada de Fourier do sinal janelado, que eu usei agora a janela melhor, que não é a janela retangular, que é a janela de Hamming. Então, eu tenho aqui dois casos. O sinal, certo? Calculando a FFT diretamente, isso significa que eu estou usando o janelamento retangular, que escolhe 1024 amostras. Neste outro caso aqui, eu fiz um janelamento usando a janela de Hamming, então estou calculando aqui, né, a transformada de Fourier do sinal janelado com a janela superior, que é a janela de Hamming. Vamos observar os gráficos desses dois casos. Primeiramente, para o caso com o janelamento com a janela retangular, que não é a melhor. Então, observe o espalhamento aqui no gráfico, ficou bem evidente aqui o espalhamento, né? E aqueles valores que nós comentamos, né? π sobre 3, se 2π equivale a π sobre 3, aliás, 2π equivale a n, então π sobre 3 vai equivaler a quanto? Vai equivaler a, deixa eu ver, 2π equivale a n. Quanto que equivale π sobre 3? Nós temos que fazer a seguinte conta. π sobre 3 vai equivaler a... Deixa eu ver aqui. O x aqui que eu estou buscando aqui vou lá, deixa eu ver aqui. X vai ser n vezes π sobre 3 dividido por 2π, ok? Esta que vai ser a conta. Então, nós temos aqui π com a cor do π, eu vou ficar com n vezes 3 dividido por 2. Deixa eu ver se eu fiz certinho a conta. N por 3, n dividido por 3 dividido por
e dividir por 2 ainda. Então, n sobre 6. Este que corresponde ao ponto da frequência π sobre 3. Ok? Então, este é o que nós vamos observar aqui. Vamos ver no gráfico se isso se realiza. Então, a transformada de Fourier do módulo do sinal janelado com janela retangular. Então, aqui está o gráfico. Opa, não é este. Está aqui, ó. Tá aqui o gráfico. Então, nós temos aqui 1024 dividido por 6, vai dar 170, que é o ponto exatamente que foi posicionada a frequência π sobre 3 neste exemplo aqui. Ok? Então, vamos ver agora, se eu usar o janelamento retangular, olha só, transformada de Fourier. Aqui está o janelamento retangular, então a transformada de Fourier do sinal com janelamento, aliás, Raman, né? Vamos usar agora o janelamento com janela Raman. Então, este resultado agora está sendo apresentado. Observa que praticamente houve uma eliminação aqui do espalhamento, né? Houve uma redução significativa do espalhamento, comprovando mais uma vez, né, que a janela de Raman é superior nesse caso aí. Observe outro detalhe aqui. Qual é a amplitude, pessoal? Então a gente já observou que aqui seria π, se o cosseno, né, fosse apresentado a transformada de Fourier do cosseno, seria π. Então, como nós temos aqui 2π equivale a 1024, né, nós temos aqui uma redução aqui para 512. Deixa eu ver como é que é o caso ali, porque houve um janelamento. O janelamento ele altera a amplitude também. Vamos ver o janelamento retangular aqui. Estão vendo aqui, ó? O janelamento retangular vai tender a 512 esse valor, ok? Enquanto que no janelamento com Raman, nós vamos ter uma atenuação maior aqui por conta, né, da própria janela que atenua a energia do sinal de forma significativa. Então vocês devem observar esses detalhes na hora de fazer uma análise espectral. Só vou concluir aqui que nós já apresentamos para vocês, né, como é que a gente consegue calcular a saída de um sistema LIT usando FFT. Lembrando sempre que nesse caso nós temos que observar o comprimento dos sinais envolvidos, que eu estou na verdade simulando a soma de convolução, e para um sinal X de comprimento M e o outro sinal W de comprimento M, eu vou ter que escolher um comprimento para FFT que é M mais N menos 1. Tá? Lembrando que isso é a forma de nós conseguirmos simular a soma de convolução através da FFT. Então, o produto das FFTs e fazendo a inversa disso chega no resultado, desde que eu limite, né, o tamanho da FFT a ser maior do que o comprimento do primeiro mais o comprimento do segundo menos 1. São aspectos importantes, pessoal, na prática que devem ser observados. Ok, pessoal, então apresentamos um breve resumo de como usar FFT para cálculo de espectro, os detalhes práticos, a questão do janelamento, entre outros, que serão muito úteis para vocês quando fizerem análise de sinais e sistemas para processamento digital de sinais. Até a próxima!